Oi, gente, meu nome é Ana Clara, eu sou do sétimo ano A e hoje eu vim falar sobre a obra de Joaquim Manuel de Macedo, o livro A Moreninha. O livro conta uma história de um romance entre Carolina Moreninha e Augusto. Bom, eles se conhecem quando Felipe, Leopoldo, Fabrício e Augusto resolvem passar o dia de Santa Ana lá na casa da avó de Felipe. Antes de eles irem, Felipe sabe que Augusto é muito inconstante, que ele não consegue passar mais de 3 dias com uma mulher e resolve fazer uma aposta com ele, que se ele passasse mais de 15 dias apaixonado, cortejando uma moça, ele deveria escrever sua história. E se ele não passasse, ele também deveria escrever. Aí eles vão lá, chegam, aí todo mundo conversa, e aí Fabrício pergunta sobre a carta. Na carta, Fabrício pedia para Augusto ajudar Fabrício a se separar de Dona Joaninha, que ela era muito exigente e ele não queria mais namorar ela. Augusto disse que não vai ajudar, e aí Fabrício resolve, por vingança, no jantar contar a todo mundo quem era Augusto de verdade. Bom, aí todo mundo fica chocado e depois Dona Ana, a avó de Felipe, resolve perguntar a Augusto se aquilo é verdade. Quando ela pergunta a ele, ele diz que sim, mas que ele tinha motivos, que quando ele era criança, ele tinha conhecido uma menina e ele prometeram se casar, mas terminaram que ele nem sabia o nome dela e ele até hoje não sabe quem é. E algumas desilusões amorosas que ele teve ao decorrer da vida. Mas aí, Dona Ana termina contando uma história de um índio, de uma índia que era apaixonada por um índio e ele não correspondia. Mas aí, depois de dela chorar e cantar ao lado de uma gruta, a gruta começou a gerar água e um dia caiu uma gota no índio e ele acabou se apaixonando pela Índia. Depois ela contar essa história, tem alguns conflitos na história. E aí, as primas de Felipe resolvem se vingar de Augusto por ele estar cortejando todas ao mesmo tempo. Mas Augusto, quando elas vão se vingar, Augusto sabe de muitos segredos dela e resolve chantagear elas, dizendo para elas não se vingarem que ele não contaria. Depois disso, eles vão embora e aí Augusto percebe que gosta muito da Moreninha e resolve voltar lá. Então ele vai às vezes com Felipe, até brinca de boneca com ela. E depois ele acaba se declarando pra ela e pedindo ela em casamento. Bom, aí ela aceita e é isso, gente. Bom, sobre ler o livro, eu gostei bastante porque é uma história romântica e eu gosto muito de história romântica. E na minha opinião, é um livro muito bom de você ler porque é repleto de detalhes, você tem tudo detalhadinho, não passa nada. Mas um dos únicos defeitos que eu encontrei foi que o livro tinha muitas palavras que eu não conhecia e, tipo, algumas até tinha no dicionário lá do próprio livro, mas outras não tinha e eu tinha que ficar pesquisando e às vezes eu também não conseguia entender, justamente pelo fato de ter muito detalhe e aí eu tinha que ler às vezes de novo. Mas, no geral, o livro é bom e eu. No começo eu li mais por obrigação, mas depois que você vai entendendo e compreendendo a história, você começa a gostar de ler. Oi, meu nome é Esté, eu sou do sétimo ano A e eu vou falar sobre a capa e o autor do livro A Moreninha. O nome do autor do livro é Joaquim Manuel de Macedo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, então ele era carioca, né, óbvio. E ele nasceu em 1820, no ano de 1820. Ele teve várias profissões, por exemplo, ele já foi jornalista, professor, médico, poeta, autor, né, no caso, e etc. A Moreninha foi o primeiro livro que teve sucesso da carreira dele. A primeira literatura romântica brasileira. Ele tinha algumas outras obras também, que foram meio conhecidas até, que foi A Luneta Mágica, O Moço Loiro, O Forasteiro e etc. Agora, falando do livro em si, o livro, a capa do livro, no caso, né, ele é bem bonito, é azul,
tem os dois personagens principais. Bom dia, meu nome é Maria Luísa e eu sou do 7º ano. Hoje eu vim aqui falar sobre 3 pontos positivos e 2 negativos, pois eu não achei o outro. E no final do vídeo vou falar sobre a minha sincera opinião. O primeiro ponto negativo foi que eu achei, na minha opinião, que as palavras são um pouco difíceis de entender. Elas são muito formais. Tem umas palavras que são bem difíceis, né? A gente acaba não entendendo muito e é isso. Segundo ponto negativo que eu achei, na minha opinião, que ele é muito clichê, sabe? É porque na vida real, uma coisa dessas nunca ia acontecer. Na praia encontrar, aí lá no futuro, anos depois, se casam. Na minha sincera opinião, isso é muito impossível de acontecer. Mas como é um romance, um livro, uma ficção, tá de parabéns o livro aí. É isso. O primeiro ponto positivo foi que eles sempre guardaram um anel, sabe? Nunca deixaram. Se não fosse ser, eu mesmo já teria jogado o anel fora, depois de tanto tempo, né? Aí eles guardaram o anel, nunca desistiram um do outro. E anos depois acabaram se encontrando. Meu segundo ponto positivo, desculpa o barulho, é que meu segundo ponto positivo é que ele se apaixona de verdade, porque ele se apaixonava pelas outras garotas, só que não durava nem 15 minutos, então ele acabou perdendo a aposta aí, né? Então ele se apaixonou de verdade pela menina. O terceiro ponto positivo é que eles viveram felizes para sempre, como todo romance. E minha opinião, como eu já falei aí, que foi um ponto negativo no meu ponto de vista, que é muito clichê e isso não aconteceria na vida real, mas foi muito fofinho, né? Porque todos os livros têm que ser assim, bonitos, felizes para sempre. E é isso, essa é a minha opinião, eu gostei bastante do livro. É isso.